O cafenapolitica.com.br traz hoje como entrevistado o jornalista Oswaldo Maneschi, ativista político sediado no Rio de Janeiro, mas com mobilidade em todo o país, cujo território ele vem percorrendo ultimamente na busca de esclarecimentos por dois fatos importantes que abalaram a política brasileira nos últimos tempos, mas cuja repercussão na mídia não foi tão grande, justamente devido às causas, econômicas que geralmente são muito sensíveis por parte dos grandes meios de comunicação. Então, Oswaldo Maneschi, eu queria que você comentasse para nós, primeiramente, a questão deste escândalo do Tribunal Superior Eleitoral que entregou para a Serasa, antigo SPC, uma empresa hoje transnacional de capital inglês, e que hoje tem em seu poder os dados de 120 milhões de eleitores brasileiros naquele escândalo que foi praticamente denunciado por vocês, daquela ONG do voto eletrônico, e também dessa questão que está trazendo grandes preocupações, que é os leilões, que são os leilões da ANP, Agência Nacional do Petróleo, para também entregar a transnacionais grande parte de nosso pré-sal. Aí o escândalo seria até maior ou mais volumoso, porque implicaria uma soma de quase $1 trilhão. Eu queria inicialmente que você comentasse o que aconteceu exatamente nessa coisa de TSE e Serasa. Vamos lá. Porque ela também ocorreu logo depois das denúncias de espionagem daquele americano, o agente americano, o Edward Snowden, complementada recentemente com o que houve com os telefonemas e as mensagens dos celulares da presidente da República, Dilma Rousseff. Leite, primeiramente, com relação à questão do Serasa e do TSE. O TSE firmou um convênio, uma parceria com a Serasa. Foi feita uma parceria, assinada, entregue e sacramentada pelo TSE. O repasse... O TSE é o Tribunal Superior Eleitoral, isso, Tribunal que cuida das eleições no Brasil, que administra as eleições, todas as eleições. É um poder especial. É um poder, eu digo para você, sem ter dúvida do que eu estou falando. É o último resquício, na minha opinião, de militante dessa área, eu digo para você da ditadura, porque o TSE brasileiro, ele acumula os poderes executivo, a cultura na medida que é ele que determina o que vai ser, o que não vai ser da eleição, judiciário, porque ele também que normatiza isso, e o próprio tribunal, porque é um tribunal de juízo. Então os três poderes estão na ação do TSE. E o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, firmou um convênio com a Serasa, que é uma empresa multinacional, é uma empresa que tem dados de todos os brasileiros que mexem com crédito, com banco, com compras, crediário, essas coisas todas, e fez uma parceria para acessar o banco de dados do TSE, que não são 120, você disse, são 141 milhões de eleitores brasileiros. Já são 141 milhões. Já são 141 milhões. Somos um país grande. Uma grande democracia. Somos 200 milhões de habitantes e 141 milhões de eleitores. Então, foi feita essa parceria, uma coisa absolutamente absurda, no entender de qualquer um cidadão. Como esses caras vão ter acesso aos dados pessoais, nome de pai, mãe, etc., todos os dados que estão sacramentados e no cadastro do TSE. Esse é um primeiro problema. Nós denunciamos isso. A advogada Maria Aparecida Cortis estava se preparando para um seminário em Brasília, aqui na UNB, que foi feito no início do mês de agosto passado agora, um seminário sobre o cadastro nacional de eleitores e com outro assunto relacionado também, que é o recadastramento biométrico, aliás, cadastramento biométrico, que todos os eleitores brasileiros estão sendo obrigados a fazer. O TSE está fazendo um cadastramento nacional de eleitores, pegando os dados das duas mãos dos eleitores brasileiros. Cada um dos dedos, as digitais. Cada um dos dedos. As digitais de cada um dos dedos. Uma foto colorida em alta resolução da face dos eleitores brasileiros também. E quem se recusar a deixar esses dados na mão do TSE, perde o título de eleitor. Então, como o voto é obrigatório no Brasil, o cadastramento biométrico também é obrigatório. E nós questionamos isso. Pois é, eu me lembro de ter entrevistado aqui
nesse programa, no Café na Política, o professor Pedro Rezende. Pedro né? Rezende. Pois é, o Pedro Rezende, ele chegou a insinuar, né? Ele não chegou a dizer claramente que não tinha dados concretos na época, que esses dados, né, da como é que chama? Biometria, ele poderia ser utilizado comercialmente também, né? Pode. Né? Ele disse que, inclusive, esses nossos dados... ia usar. Pois é. E a Serasa, que é o seguinte, é bom que o telespectador e o internauta entenda que a Serasa é o antigo SPC. Isso. É o mesmo que coloca você lá na lista negra. Diz, olha, você pagou tal prestação, não pagou tal prestação, por isso seu nome está sujo na praça. Isso, não é isso? Bom, então a Serasa tem hoje todos esses dados, né, que são do TSE e que agora pode até, com o tempo, né, inclusive por causa do apagão informativo que ocorreu logo depois da denúncia de vocês, que chegou a ser denunciada, que chegou a ser estampada pelo Estado de São Paulo, e logo depois foi abafado. Não se fala mais no assunto. Não se fala mais no assunto. Agora se pergunta por quê. Naturalmente porque o Estado de São Paulo é um grande, né, setor empresarial aí, deve ter interesses de alguma maneira. A gente tem que também não só o Estado de São Paulo, como a mídia em geral, né? Globo, saiu SBT, na Jornal Nacional e tal. Então foi um escândalo, né? Eu me lembro, isso foi agora no... Sim, saiu, mas abafado. Né? Sumiu, você vê que não tem mais em lugar nenhum, não se fala mais nisso, morreu o assunto. Agora, o pior não é esse convênio do TSE com o Serasa. Porque esse convênio, a ministra Carmen Lúcia, atual presidente do TSE, disse que não, está cancelado, não vai valer nada, eu não sabia desse convênio, isso foi feito pelo segundo escalão do Tribunal Superior Eleitoral, olha... Pois é, mas está cancelado depois de terem fornecido os dados. Aí cabe ao TSE responder esse teu questionamento que você está fazendo agora. Os dados foram repassados, que é um banco de dados, é um banco de informática. Quem é que vai saber? Quem é que vai saber disso? Né? Bom, de qualquer forma, oficialmente, se o Serasa dispõe desses dados, ele não pode mais usá-los. Porque antigamente estava absolutamente liberado. Mas quem controla o Serasa é justamente isso. Quem controla o Serasa? Uma empresa particular. Eu sei. É uma multinacional. Mas quem controla? Ninguém. Né? É uma multinacional, uma transnacional que só depende da sua matriz lá e eu acho que o brasileiro, todo brasileiro hoje está com esses dados no Serasa e nas mãos de uma empresa multinacional. Eu acho um absurdo. Nesses tempos de Edward Snowden, nesses tempos de denúncia da NSA, nesses tempos de denúncia de espionagem da CIA no resto do mundo, é muito complicado de repente a gente constatar isso. Está aí, está nos jornais, está nas folhas, poxa, que o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos monitora a presidente da República do Brasil. Eles monitoram todas as ligações telefônicas. Todas as ligações, os e-mails, os e-mails. E os SMS, que são aquelas mensagenzinhas que você manda pelo telefone. Exato, tudo. Imagina. Quer dizer, você lembra do Echelon? Você lembra do Echelon? Lembro, sim. Falava-se do Echelon uns 10 anos atrás. Essa é a teoria da conspiração, isso não existe. Computador tomando conta das telecomunicações mundiais. Olha só, nesse tempo, o que aconteceu? O Brasil privatizou a Embratel, abrimos mão do nosso satélite, abrimos mão da nossa participação no consórcio Intelsat de telecomunicações. O Brasil hoje depende absolutamente de empresas estrangeiras para se comunicar. Quer dizer, eram coisas nossas, né? Inclusive paga pelo contribuinte, né? Tanto os satélites como toda a rede de telecomunicações, né? Que foi instalada, implantada durante o regime militar, mas que foi um dos grandes avanços, né, em matéria de telecomunicações no Brasil. Então nós demos isso de mão beijada para aquele Carlos Slim, né, que é lá do México, que é o dono da Embratel hoje. Hoje é o dono da Embratel, exatamente. E é um cara ligado a esses esquemas todos multinacionais. Dono da Embratel, da NET. Né, entrou também na NET, né, do Roberto Marinho, que abriu participação, essas coisas todas. Mas o problema não se encerra aí, meu amigo Leite. A coisa é mais complicada. Que quando a gente... Bom, Serasa, aparentemente, contornado o problema. Mas há um outro convênio assinado pelo TSE, que eu reputo muito mais grave, que é esse da biometria. Porque o problema é o seguinte, Leite. Existe um convênio assinado, aberto, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, responsável por esse cadastro, que é o maior cadastro, talvez, do Brasil, que são 141 milhões de brasileiros que têm esses dados pessoais nesse cadastro. São todos os brasileiros maiores de 16 anos que votam. Isso. Né? Que votam. E o que acontece? Esse cadastro, o cadastramento biométrico, é uma coisa que o TSE precisa explicar à população brasileira. Isso está muito mal explicado. Deixa eu te explicar por quê. Nós estamos deixando as digitais dos 10 dedos e a foto em alta resolução, como eu disse anteriormente. Agora, para usar a urna biométrica do TSE, que já está sendo usada há 4 anos, já está sendo usada já em alguns estados brasileiros, já se usa a biometria
porque o TSE está fazendo essa campanha nacional pela televisão, todo mundo está em vista, etc. e tal, dizendo que vai acabar com a questão de um eleitor votar pelo outro, porque vai ter essa identificação da digital na hora de votar. O primeiro problema é o seguinte, está colhendo as 10 digitais e só vai usar 2. Então, o TSE, não sou eu nem você que temos que explicar, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, precisa explicar ao Brasil por que está coletando as digitais dos 10 dedos e vai só usar de 2 dedos. Primeira questão. De 10 dedos, quando se coleta digitais de 10 dedos, geralmente são para finalidades forenses. É para processo e principalmente hoje é investigação criminal. Investigação criminal, aquela coisa de tocar dedo na delegacia, tocar piano na delegacia. O que era fazer a carteira de identidade. Mas de qualquer forma, isso é a primeira questão. A segunda questão, para que uma foto em alta resolução da face, se no documento de votação que acompanha a urna eletrônica à sessão eleitoral, usa-se uma foto 2x2 em preto e branco? E para que uma em alta resolução colorida? Isso tudo, Leite, tem hoje uma aplicabilidade, tem a ver com a questão da identificação biométrica do cidadão de uma maneira geral. E tem uma coisa gravíssima nesse convênio com a Polícia Federal, que a Polícia Federal tem outros convênios, inclusive com órgãos internacionais, tipo Interpol, e com o FBI norte-americano. O que entra no arquivo da nossa Polícia Federal vai para o FBI dos Estados Unidos. Então, automaticamente, nós brasileiros estamos entrando todas as nossas digitais sendo no FBI. Quando o professor Pedro Rezende, que você citou, quando fez esse seminário no início de agosto aqui, mostrou que o FBI dos Estados Unidos, ele hoje tem por missão construir o maior cadastro de digitais do mundo, que os americanos têm um interesse especialíssimo nesse cadastro, por 2 coisas. A primeira deles é evitar o terrorista antes que o terrorista se manifeste como um terrorista. Isso é uma política de Estado norte-americano. Então eles têm que ter o controle policial de onde estão as pessoas suspeitas no mundo inteiro. É feita a questão do monitoramento dos e-mails e dos telefonemas. Eles pegam tudo. E de quem interessa eles vão conferir se está aqui. Eles estão querendo pegar as digitais de todo mundo. E de quem for do interesse deles, interesse policial, investigativo da polícia, da NSA dos Estados Unidos, da CIA dos Estados Unidos e do FBI norte-americano, então eles querem ter como chegar a esse cidadão. Veja só, esse cadastro do TSE está sendo construído com um software que o TSE exigiu que fosse um software homologado pelo FBI dos Estados Unidos. Então, o TSE tem que explicar, a informática, o Departamento de Informática, a Secretaria de Informática do TSE precisa explicar à população brasileira por que está usando, nessa captação das digitais de 141 milhões de brasileiros, um software que é usado pelo FBI dos Estados Unidos, que é um software compatível para ser usado pelo FBI dos Estados Unidos. Dentro daquela política que eu digo que tem assinado, o TSE repassa para a Polícia Federal e a Polícia Federal repassa para o FBI dos Estados Unidos. Então isso é uma coisa gravíssima. Jornal algum está preocupado com esse assunto. O grupo que é... Jornal, nem televisão... Nada. Nem, nossa nem mídia é conivente com isso. Correto. Agora, Maneschi, outra coisa importante que veio à tona é que esses dados são utilizados, né, não para questões de segurança nacional, mesmo dos Estados Unidos, vamos dizer assim, da proteção dos Estados Unidos, de sua condição de superpotência, né, ele não pode ficar vulnerável, tem que saber da vida de todo mundo. Mas não, esses dados, como transpirou e confirmou, né, todos aqueles documentos expedidos pelo Edward Snowden e foram divulgados, né, principalmente para aquele jornal britânico, The Guardian. E esses dados estão sendo levados para as empresas privadas, porque é outra coisa também, outra incongruência, que a segurança dos Estados Unidos passará a ser feita por empresas. Ou seja, essas empresas estão utilizando dados, né, altamente confidenciais de Estado, né, dados de segredos de Estado, como é o caso das ligações da Presidente da República, né, estão sendo utilizados para fins comerciais. Quer dizer, uma empresa vai vender aquilo para outra empresa e vão comprar e vão ganhar dinheiro com aquilo. Os caças que o Brasil está querendo comprar, o sistema Sivan que o Brasil comprou, você lembra que havia um sistema francês e os americanos intervieram, acabamos comprando o Sivan americano, o sistema americano? Já tem a ver, são contratos milionários. Mas, Maneschi, nós estamos encerrando assim, o primeiro bloco, né? O segundo. E no segundo bloco a gente vai justamente tratar daquela sua outra preocupação. O jornalista Oswaldo Maneschi, que é o nosso convidado de hoje, ele é um ativista político e percorre todo o Brasil
justamente para denunciar certos fatos que a grande mídia, não por interesses econômicos, não divulga. E esse segundo fato é a questão do pré-sal. O pré-sal que está em perigo, né? Aquela nossa exploração do pré-sal, que foi considerado muito recentemente um passaporte para o futuro e transformação do Brasil num país petrolífero, né? Com potência petrolífera, e está sendo altamente colocado em perigo por causa, né, justamente do avanço das multinacionais, das transnacionais, nos como é que a gente chama? Nos poços? Não, aí nas jazidas, né? Nas reservas brasileiras de petróleo. Do pré-sal, justamente. Exatamente. Então, daqui a pouco. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional.